A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de especialização para a liderança do Ministério Infantil. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Essa é a apostila de número 2, nós vamos conversar sobre o papel do líder no Ministério Infantil. É muito triste ver que muitas pessoas na liderança do Ministério Infantil ainda não compreendeu qual é o papel, qual é a função que ela tem diante do Ministério Infantil. Então nós queremos nessa videoaula de número 1 conversar um pouquinho sobre o líder do Ministério Infantil e o papel que ele desempenha e também falar um pouquinho sobre a vocação ou chamado de Deus na sua vida para a liderança. Então é muito importante nós entendermos essas duas coisas para desenvolvermos melhor a liderança no Ministério Infantil. Quando nós falamos em liderar, o líder não é apenas aquele que dá ordem. O líder é aquela pessoa que está à frente de um grupo, coordenando e animando esse grupo para buscar um objetivo. Então, o teu papel como líder no Ministério Infantil não é apenas dar ordem para tios e tias, mas o teu chamado, a tua função é coordenar esse grupo. Então, Deus colocou um grupo de pessoas nas tuas mãos para que vocês alcancem crianças, levem as crianças ao conhecimento da palavra de Deus. Então, o teu papel como líder é coordenar esse grupo, então orientá-los, ajudá-los nas dificuldades. E outra coisa importante, motivá-los. Porque muitas vezes no Ministério Infantil os desafios são grandes, os problemas vêm, as dificuldades, e muitos na nossa equipe acabam desanimando, querendo desistir do seu chamado, da sua vocação. Então o líder normalmente ele está trabalhando para a motivação desse grupo, então trabalhando para que o grupo esteja motivado, para que possamos alcançar mais e mais crianças para o reino de Deus. Então liderar é coordenar e motivar a equipe, então essa é a tua missão como líder, liderar a tua equipe e ao mesmo tempo motivá-las para que nós possamos fazer o melhor no Ministério Infantil. Nós precisamos entender algumas atribuições da liderança. Então, muitas vezes o líder ele não compreende quais é as atribuições que ele tem como líder. Pastor, qual é a minha atribuição como líder? O que eu devo fazer? Para que eu fui chamado? Primeira coisa, o líder ele assegura a qualidade e a excelência do ensino bíblico infantil para as crianças. Então é muito importante o líder estar comprometido com o ensino bíblico para as crianças. Então ver a qualidade daquilo que está sendo ensinado, tomar cuidado com muitas inovações, coisas fora da palavra de Deus. Então o que está sendo ensinado às nossas crianças é bíblico. Os que está sendo ensinado às nossas crianças é doutrina da Bíblia, então nós devemos tomar cuidado com isso e também trabalhar para que seja oferecido às crianças o melhor possível. Então eu devo me preocupar com o desenvolvimento espiritual das crianças, o desenvolvimento no conhecimento bíblico. Será que a metodologia que está sendo usada, será que aquilo que estamos fazendo é o melhor que há para que as crianças conheçam mais da palavra de Deus? Outra coisa importante, buscar inovações. Então olhar e dizer, nossa, essa metodologia aqui já está ultrapassada, nós temos outras coisas que vão ajudar no Ministério Infantil a trazer o conhecimento bíblico. Então o líder do Ministério Infantil ele tem o compromisso e a responsabilidade de zelar pela qualidade daquilo que está sendo ensinado às crianças. Então ele deve estar sempre preocupado, aquilo que está passando às crianças, aquilo que está sendo ensinado é o melhor para as crianças. Outra atribuição da liderança é coordenar todos os trabalhos relacionados ao Ministério Infantil. Nós já aprendemos que a igreja ela tem um único ministério infantil, mas esse ministério ele é dividido em vários departamentos. Então, normalmente, dentro do Ministério Infantil, o líder ele coordena todos esses trabalhos. Então, você como líder de Ministério Infantil deve estar integrado sobre todos os trabalhos que estão acontecendo com respeito às crianças. Ah, pastor, mas eu não sei como é que está no ensaio das crianças, eu não sei como é que está o grupo de coreografia. Você precisa se inteirar, porque o líder ele faz a coordenação, todo o trabalho dentro da igreja relacionado à criança está sob responsabilidade do Ministério Infantil e por isso está sob a responsabilidade da tua liderança. Então você deve estar integrado, realmente procurar saber.
É muito triste quando o líder ele está assim dizendo, não, eu só cuido dessa área, a outra área não é minha responsabilidade. Nós devemos entender que o líder do Ministério Infantil, todo trabalho que é relacionado a crianças, todo trabalho que envolve crianças dentro da igreja é responsabilidade dessa liderança. Ele deve estar integrado e trabalhar para a coordenação e para o melhor desenvolvimento desse trabalho. Então o líder ele zela pelo ensino bíblico de qualidade, ele coordena todas as atividades relacionadas à criança dentro da igreja. Outra coisa, ele promove capacitação para a sua equipe. Então o líder deve estar preocupado com a sua equipe, como é que eles estão desenvolvendo o trabalho. Muitas vezes a má qualidade, o mau desenvolvimento no trabalho do Ministério Infantil não é falta de vontade, não é falta de dedicação, mas muitas vezes a equipe não sabe o que fazer. Então você como líder deve se preocupar em trazer capacitações para a tua equipe. É um conselho como líder de Ministério Infantil, como pastor de criança, pelo menos 4 capacitações no ano, a cada 3 meses, fazer um trabalho de reciclagem, fazer um trabalho de inovação, com capacitações com novos recursos, trazer todo o conhecimento que a sua equipe de Ministério Infantil domine todas as estratégias e técnicas de trabalhar com criança. Por quê, pastor? Para que seu trabalho desenvolva, para que o Ministério Infantil da tua igreja desenvolva, para que as crianças tenham um ensino bíblico de qualidade, um crescimento, um desenvolvimento espiritual muito grande, que as pessoas vejam realmente Deus na vida das crianças. Então a capacitação é muito importante. Então o líder do Ministério Infantil deve se preocupar. Muitas vezes o líder diz, pastor, mas eu não tenho jeito de ensinar, eu não tenho jeito de capacitar. Busque pessoas experientes, pessoas que tenham a vocação, são chamados por Deus para preparar pessoas para o Ministério Infantil. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem esse chamado, mas eu nunca fiz uma capacitação, pede orientação, se precisar da nossa orientação, aqui estamos, e começa a fazer essa capacitação. Você pode fazer uma capacitação interna, fazer algo maior com pessoas de fora, mas sempre pensar em fazer capacitações para o Ministério Infantil da tua igreja. Então isso é muito importante e é papel da liderança se preocupar com isso. Outra coisa, motivar a equipe. Então o líder de Ministério Infantil, ele deve observar se a equipe está motivada, se tem algum fator, alguma coisa acontecendo que está desmotivando a tua equipe, está perdendo ânimo, perdendo o engajamento, estão distantes. E quando você notar algo desse tipo, motive a tua equipe, mostre para eles que estamos fazendo algo pelo reino de Deus, que as dificuldades vêm, mas nós, na graça de Deus, no poder de Deus, podemos vencer as dificuldades. O líder deve buscar sempre ter uma palavra de ânimo. Pastor, mas eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou aflito. Busca graça em Deus, não desanime. Deus te chamou, Deus te vocacionou para isso. Motive a tua equipe, mostre que Deus está na frente desse trabalho. Então tenha sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação para a equipe. Outra coisa, o líder deve buscar acolher a sua equipe nas crises emocionais. É uma das grandes dificuldades na área da liderança, a maior reclamação é essa, a falta de acolhimento. No momento difícil que um membro da equipe está, o líder está distante, não percebe essa dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, acolha, ouça, ore com a tua equipe, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, mas faça esse acolhimento, mostre para a tua equipe que você está ali como um amigo, como um conselheiro, como alguém que está pronto a ajudá-los nas dificuldades. Então desenvolva o acolhimento. Pastor, mas eu não sei acolher, eu não sei as técnicas de acolhimento. Se aprofunde no aconselhamento pastoral, nas técnicas de acolhimento, conheça as técnicas e ajude a tua equipe no acolhimento. E outra coisa importante do líder é formar novos líderes. Nós devemos entender que nós não somos líder, nós estamos líder. E esse estar líder, nós não sabemos qual é o tempo de Deus. E uma das grandes dificuldades dentro da igreja é a falta
falta de formação de novos líderes. Se você hoje deixar de estar líder, existe alguém na tua equipe que possa assumir a liderança? Você está treinando alguém para isso? Então o líder deve formar novos líderes, formar pessoas que vão assumir o seu lugar. Ah, pastor, mas se eu formar, eles vão tomar o meu lugar. Não. Aquilo que Deus nos deu é no tempo de Deus, na vontade dele, ninguém vai tomar o teu lugar. Então se dedique a formar novos líderes, a formar pessoas que vão trabalhar no ministério infantil. Então nossas atribuições como líderes: zelar pelo ensino bíblico, coordenar todos os trabalhos de ministério infantil, promover capacitação para a nossa equipe, motivar a nossa equipe, acolhê-los nas dificuldades e formar novos líderes. Isso é a nossa missão. A apostila no ponto 2 vai falar um pouquinho sobre o chamado de Deus, a vocação de Deus. Muitas pessoas estão na liderança e ele diz assim: ah, mas o pastor gostou de mim, foi o líder que me chamou. Eu quero te dizer nesse tópico: Deus te chamou. Deus usou o teu pastor, Deus usou alguém para que soprasse o teu nome para o ministério, mas o chamado vem de Deus. Então a liderança não é algo humano que alguém dá, mas a Bíblia diz que a liderança ela vem de Deus. Liderança na Bíblia é vocação. A palavra vocação quer dizer chamado para um trabalho específico. Então eu quero dizer para você que está assistindo essa aula: Deus te chamou para um trabalho específico. Não desanime, não abandone o teu chamado, não desista daquilo que Deus te colocou na tua mão. Se Deus te deu algo, Ele é o maior interessado que isso aconteça, que isso seja sucesso. Então creia no teu chamado. Então o ponto 2, a vocação do líder, o chamado do líder é quando Deus nos chama. O que eu preciso entender? Que essa vocação ela é da parte de Deus. Então muitas vezes aquele que recebe o chamado, que recebe a vocação de Deus, ele vai falar: mas Deus, eu não tenho qualidade, eu não tenho capacidade, mas eu quero te dizer que a vocação vem de Deus. Então Deus olhou lá do céu e te escolheu para estar na frente do grupo do ministério infantil. E uma coisa importante: Deus nunca erra. Então Deus não errou no teu chamado. Então a vocação não é humana, não é eu que quero. A Bíblia diz assim que a Deus pertence o querer e o efetuar. Então aquele desejo que nasce no nosso coração vem de Deus e Deus trabalha para que as coisas aconteçam. Então a vocação ela vem da parte de Deus, embora você não entenda porque Deus te chamou, embora você não veja qualidade nenhuma em você, Deus te escolheu. Então creia nisso e no teu chamado. Outra coisa importante: a vocação para a liderança é um dom de Deus. A palavra dom é um presente. Nunca encare a tua liderança como um peso, como um fardo, mas entenda, é um presente de Deus, é um privilégio poder servir a Deus liderando o grupo do ministério infantil. Então nunca olhe para aquilo que Deus te deu como algo ruim, mas pense nisso: Deus me chamou, Deus me vocacionou, Deus me deu um dom e esse dom é um presente divino. Então a liderança é um presente que vem da parte de Deus. Outra coisa, a liderança é a manifestação do poder de Deus. Deus não quer pessoas que se achem capacitados, autossuficientes. Deus quer pessoas que abram o seu coração, aceitem o seu chamado e deixe Deus trabalhar. Então a liderança ela é a manifestação do poder de Deus na sua vida. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, grifa na tua Bíblia, quando vinha a luta, a dificuldade, leia esse versículo, ele diz assim: nós não somos capazes de nada. Você, eu não é capaz de nada, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, é Deus que nos capacita. Toda dificuldade, toda luta que você está passando, Deus vai te capacitar e vai te ajudar a passar por isso. Então, a liderança é a manifestação do poder de Deus. E por fim, a liderança ela não é
para exaltação humana, para que nós achamos que somos alguma coisa, mas é para o crescimento, o desenvolvimento espiritual da tua equipe. Deus te chamou para desenvolver a tua equipe. Então, olhe dons, reconheça dons, incentive a tua equipe a desenvolver, a fazer mais pelo reino de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou, para o desenvolvimento e o crescimento espiritual da nossa equipe. Então, entenda isso, liderança é um chamado de Deus, é Deus que nos escolhe, Ele nos dá essa liderança como presente, nas nossas dificuldades Ele vai nos capacitar e Deus quer nos usar para ver a nossa equipe prosperar. Alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o teu comentário sobre essa aula, dê o teu like, convide outros para fazer esse curso, porque é um prazer ter você como aluno. Centro de Treinamento Barak, uma bênção para a tua vida. Fique todos na paz do Senhor. Amém.